Salve, salve, gente! Tudo bem com vocês? Segunda quinzena de janeiro, já entrando a pino aí, né? E a gente só vai. Eu já quero que acabe, eu estou cansado já. Já? Não, Meu mentira, Deus, mentira. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Né? Tô tranquilo. Nem começou? Tô tranquilo. Fala, bom, não, fala nada. Deixa eu agradecer a todo mundo antes. Gente, muito obrigado, né? Pessoal comentando, falando dos filmes, séries que estão assistindo, tá tudo anotado lá e a gente tá acompanhando. E, claro, eu, que sou responsável por isso, vou respondendo a todos vocês. Beleza? Cleusa Secato, nos conte, você como essa grande professora de redação, o que é que vai cair nas provas de redação? Quais os eixos temáticos? Disso, ela odeia essa pergunta, ela diz, não tem que adivinhar nunca tema de redação. Não se faz isso, não se sacaneia estudante dizendo em adivinhar tema, né? É sacanagem com os estudantes fazer isso. Tá bom, Mas é legal a gente pautar e dizer, ó, fica esperto nos eixos temáticos. Fica esperto, daí é diferente, né? Aí não sai, do eixo não sai, gente. Exatamente. Aqui, Cleusinha é professora experiente e vai nos contar para onde caminham as temáticas, o que a gente tem que ficar esperto. E claro, né, gente, a gente começa aqui a falar disso, mas ao longo do ano a gente vai estruturando esses eixos temáticos. Vai especializando. Vamos aproveitar então, Chibata, a gente foi fazendo uma sequência agora em janeiro, dando repertório para você, falando de palavra do ano, de cor do ano, de representatividade de filmes, série, tudo isso, dando repertório, tá? Que são intertextos singulares que você pode usar na sua redação e se destacar. Beleza. Agora, a gente vai falar o seguinte, ó, mirando já assim, ó, virando o Cabo da Boa Esperança de janeiro, a gente vai mirar nas consequências ou nos efeitos e no que vai acontecer durante o ano e que pode sim estar nos eixos das suas redações. Vamos começar assim. Eixo ambiental, Chibata. É sempre uma coisa, ó, fantástica, não só porque cai na redação, mas porque, por favor, né, a gente faz parte do eixo de sustentabilidade. A gente está dentro do mundo, aquela velha questão, a gente está dentro do mundo, não dentro do apartamento. Isso, não está assim na sua bolha, né? Tem a ver com coletividade, tem a ver com sustentabilidade. Então, eixo ambiental é sempre muito importante. A gente tem aí um recuo do Brasil em sediar a Conferência Climática de 2019, e quem tomou esse lugar para sediar aqui na América Latina foi o Chile. Tá? Então, pera lá. Bom, que força tem sediar ou não uma conferência climática? A gente tem uma força discursiva internacional, né? Então, não é à toa que a ONU tem criado, por exemplo, né, veja, a ONU criou até semana, dia, que tem a ver com combate aos desastres ambientais. Veja bem, né, para ter esse tipo de coisa, é porque nós somos, direta e indiretamente, afetados por isso o tempo todo. Então, muito bacana entender assim, olha gente, um pouquinho mais de quais são as correlações, né? Quando a gente fala de quanto o mundo mudou, de quanto a gente tem pós-revolução industrial, desse aumento na temperatura do planeta, a grande temática desse encontro é tentar manter mesmo em até 2 graus Celsius só, que já é uma barbaridade, mas tentar manter só em até 2 graus até 2100, até o ano de 2100, o aquecimento global, né, médio, pós-revolução industrial. Então você diz, puxa vida, pode parecer assim um número irrisório, mas quando a gente percebe o que isso representa... Em tão pouco tempo histórico. Isso ferve demais. E falando em ferve demais, olha só, pessoal, também, quem não revisou, revisa questões relacionadas a El Niño e Laninha. Os estudiosos meteorologistas estão prevendo um ano de El Niño para 2019. O que o El Niño faz? Ele bagunça o aquecimento das águas aí e gira diferente as correntes marítimas, Chiba, e a gente acaba tendo, principalmente no sul e sudeste do Brasil, uma propensão maior a grandes tempestades devastadoras. Bom, gente, com relação ao tema que a Cleusinha estava aqui repetindo, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção nesse ano também, né, é a nossa condução da diplomacia brasileira. Né? Como a gente vai, nessa mudança de governo, não interessa tanto quanto o que a gente acha ou o que a gente não acha, mas como a gente conduz essa diplomacia. Né? E o Brasil sempre foi um país que se mostrou muito neutro, muito cordial, e vamos ver como é que a gente vai se portar, né, nessas questões. Por quê? Porque
grandes questões econômicas repercutem daí, né? Selos internacionais, pactos internacionais, tudo isso engloba uma força que o mundo faz e, claro, impõe, né, que os outros países façam. Então não é muito, às vezes, uma escolha do que o Brasil acha, do que o Brasil vê, mas uma estratégia política e comercial, não podemos esquecer disso, né, e comercial que o Brasil vai traçar. Né? Então, claro, está começando agora tudo isso, mas eu acho que vale a pena, por conta da mudança do governo, do olhar do governo, a gente acompanhar como é que isso vai ficar. Né? Então, essa questão de sediar ou não, né, já foi uma escolha do governo que estava ainda em 2000, que estava em transição em 2018 para 2019, Bolsonaro, e enfim, né, vamos acompanhar como é que isso vai repercutir no mundo internacional e as escolhas que a gente vai fazer. Mas a gente tem que ficar de olho, e a gente conversa aqui sobre isso, coisas, né? Mas é pra gente pensar que essas escolhas são internas nossas, né? Isso repercute no mundo, coletivamente, não só nas questões climáticas, que daí, né, a gente vai olhar os cientistas e ver o que eles estão falando, tal, mas nas questões comerciais também. Como o Brasil vai ser visto internacionalmente. Relações comerciais. Isso é muito importante. Né? Beleza? E daí a gente vai falar de um aspecto que aí, gente, é sociocultural, sociopolítico-cultural, que é bem legal a gente ficar esperto sempre. Vamos falar, por exemplo, economia, crise e também inclusão de grupos. Olha, são coisas bem importantes. Vejam, questões relacionadas à Constituição, direitos humanos, tudo isso tem a ver com como fazer para que grupos menores, e não necessariamente menores em tamanho, mas em representatividade, sejam melhor acolhidos socialmente. E a gente vê isso aparecer nas provas do Enem, Shibata, quando pede uma redação sobre inclusão dos surdos, né? Quando pede uma redação sobre tolerância ou inclusão, respeito às religiões de todos e mesmo a quem não tem religião. Então é um momento de reflexão sobre isso, eu diria, sabe? Bem legal a gente pensar em como o mundo pode ser mais interessante, nossa casa, nosso quintal, nossa vizinhança, nosso país pode ser mais interessante se a gente simplesmente respeitar e aceitar que o outro tenha o seu tipo de crença, o seu tipo de vida nesse sentido, né? E tem outras coisas fundamentais aí, a gente fala dessa questão da inclusão, mas fala também de repercussões culturais. E ó, passando o avião, passa um helicóptero. Não sei se é um helicóptero ou um avião. Sei lá. E aí assim, a gente tem esses momentos fundamentais, além da inclusão, para falar de questões político-culturais, patrimônio histórico, patrimônio material e imaterial, que são tópicos que estão sempre fervilhando aí na prova do Enem, principalmente. Se você está de olho, ó, janeirão, está de olho lá na prova do Enem do final do ano, gente, é a hora de se preparar. É hora de ficar esperto nessas coisas, nessas representatividades, nessas questões sociais também e infraestruturais, né? Quando eu falo em questões sociais e infraestruturais, pensa bem, Shibata, quando a gente diz assim, ó, que tal? Como é que a sociedade brasileira, em seus diferentes segmentos, pode se organizar para tentar diminuir, minimizar, atenuar os impactos de crises econômicas, por exemplo? Porque é muito fácil a gente só dizer assim, mas é que o governo... Opa! Como é que a gente faz como sociedade civil, né? Como é que as grandes economias conseguiram se organizar com a ajuda do governo e também com ajudas locais e particulares, sabe? Tem muito isso, Shibata, e tem muitas iniciativas no Brasil que já combinam o público e o privado para melhorar situações locais que têm efeito global. As cooperativas são exemplos Aliás, disso. eu conheço algumas, eu queria pedir para vocês escreverem aí pra gente, falando de algum projeto legal, de iniciativa particular ou público-privada, né, que faça a diferença construção local. De casa, que trabalhe com educação, cuidado com as pessoas, meio ambiente. Então, eu tenho certeza que o nosso público aí conhece e pode... E a gente divulga aqui mesmo, galera. Escreve aí que a gente fala, manda um abraço para todo mundo. E por que a gente gosta que vocês falem isso, pessoal? Porque é um jeito de dividir, compartilhar essas experiências, esses exemplos, e é um jeito de a gente construir aquela ideia fundamental de proposta de intervenção que funciona de fato.
na prática. Isso. De verdade, Faz no mundo diferença real. na vida das pessoas. Não é no Facebook, é na vida real. Isso. Tá lá. Né? Montando, Não é bom isso? construindo na realidade. Beleza? Isso aí, então, ó, Fica repertório aguçado, fica esperto, já já nos vemos semana que vem. Tchau, Beijo, tchau, gente. valeu, galera.